Martinho Lutero foi condenado como herege pelo imperador Carlos V do Sacro Império Romano naquela famosa dieta imperial ocorrida em Worms, por isso conhecida como a Dieta de Worms, em 1521. Mas, quando analisamos os escritos de Lutero, a sua fala e pregação, não encontramos heresias. Ora, o que é o herege senão aqueles cujos ensinamentos colidem frontalmente com os principais pilares da nossa fé? Nesse sentido, tivemos hereges distintos ao longo da história da Igreja, no período patrístico, como Valentino, Nestório, Ário, Pelágio e outros. Estes homens e os seus seguidores não eram adeptos, por exemplo, ao monoteísmo. Criam imagem de um Deus. Não criam na divindade de Cristo. Não criam na união hipostática do Salvador, isto é, Cristo ser apenas uma pessoa com duas naturezas distintas. Não criam no pecado original. Perceberam? Os ensinamentos desses heresiarcas colidiram frontalmente com as principais doutrinas das Sagradas Escrituras. Não tem conversa, foram hereges e ponto final. Mas Lutero, não, ele foi o avesso disso. Combateu o bom combate crendo no único e soberano Deus, crendo na divindade do Senhor, crendo na união hipostática do nosso Salvador, crendo no pecado original. Acerca desse último ponto, por exemplo, ele escreveu lindamente acerca da nossa escravidão, a escravidão da nossa vontade, a Erasmo de Roterdã, provavelmente o maior representante do humanismo. Martinho Lutero pregou o Evangelho conforme as Escrituras, no qual se encontra a justiça de Deus e a salvação pela fé somente em Cristo. Mas por que ele foi condenado como tal? Alistair McGrath, no seu livro Origens Intelectuais da Reforma, pela Cultura Cristã, informa-nos que nos séculos XII e XIII a heresia estava se tornando cada vez mais um conceito jurídico, de modo que os hereges não eram aqueles que necessariamente ensinavam ou pregavam a não-ortodoxia. O tempo passou e o termo heresia deixou o seu conceito teológico e passou a ser aplicado legal ou sociologicamente. Neste contexto, segundo ele, os hereges eram aqueles que também se opunham às autoridades eclesiásticas, em especial à autoridade papal. E quem se encaixou perfeitamente neste perfil? O próprio Martinho Lutero. Eis a razão dele ter sido considerado um herege. Mas ele foi ortodoxo, como sabemos, sim. Ortodoxo como Irineu de Leão, Cirilo de Alexandria, Atanásio de Alexandria, Agostinho de Hipona e outros. Impossível não citar as suas célebres palavras naquela dieta, conforme registrou Steve Lawson neste livro acerca da ousadia de Martinho Lutero. Livro este parte daquela série famosa pela Fiel, Um Perfil de Homens Piedosos. Pediram Lutero para que se retratasse. Ele então, tomado pela grandeza do momento, pediu um tempo, se retirou. No dia seguinte, compareceu à dieta novamente. E em 18 de abril de 1521, ele respondeu: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão mais clara, porque não confio em papas e concílios sem tal testemunho, pois é bem sabido que eles têm errado e se contradizem. Estou atado pelas Escrituras que citei, e minha consciência está cativa pela palavra de Deus. Não posso me retratar e nem o farei, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer outra coisa. Aqui eu permaneço. Que Deus me ajude. Amém. Definitivamente essas não são palavras de um herege. São palavras de um homem comprometido com as Sagradas Escrituras. Lutero estava com o mesmo espírito do apóstolo Paulo, e ele quis dizer com essas palavras exatamente o que Paulo registrou em Gálatas 1:8. Lutero estava querendo dizer: ainda que um anjo do céu me anuncie outro evangelho, seja amaldiçoado. Lutero colocou a autoridade da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, acima dos concílios, acima dos papas, acima dos sínodos, acima das autoridades eclesiásticas e civis. Portanto, Martinho Lutero foi um servo bom e fiel.